Leitura do livro de Neemias, capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinou a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdonita, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. E então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. E disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos seus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinham as lanças, os escudos e os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com a sua mão, fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E os que tocavam as trombetas estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntais conosco, o nosso Deus pelejará por vós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha lança desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: Cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite os sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um ia com suas armas à água. Capítulo 5. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: Como nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: As nossas terras, as nossas vinhas e nossas casas empenhamos para tomarmos trigo
nesta fome. E também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e sobre as vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e os nossos filhos como os seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e os outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um de seus irmãos. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes segundo nossas posses. E vós outras vezes vendereis vossos irmãos e vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. E disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devieis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? E também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temo dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras e as suas vinhas e os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis dele. Então disseram: restituir-lo-emos e nada procuraremos dele. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que faziam conforme esta palavra. E também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir essas palavras, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. E os que se preparavam para cada dia eram boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me prepararam, e de 10 em 10 dias, de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Capítulo 6. Sucedeu que, mais ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele não havia brecha alguma, mas ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentaram-no fazer mal. E enviaram-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse, e se fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentai revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora,
O rei ouvirá segundo essas palavras, e vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe, de tudo o que dizeis, coisa nenhuma sucedeu. Mas tu, do teu coração, o inventais, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as tuas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos, e entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaias, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse a ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobia e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, mas que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas tuas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. E acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram contra os gentios que haviam em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Capítulo 7. Sucedeu mais que, depois que o muro for edificado, eu levantarei as portas, e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante de sua casa. E era da cidade larga, do espaço grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele. Estes são os filhos das províncias que subiram do cativeiro, e os transportados, que transportaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum, Baaná, e este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.182. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 770. Os filhos de Binuu, 648, os filhos de Bebai, 628,
Dos filhos de Asgade, 2.322. Dos filhos de Adonicão, 667. Dos filhos de Bigvai, 2.077. Dos filhos de Adim, 655. Dos filhos de Ater de Ezequias, 98. Dos filhos de Assum, 328. Dos filhos de Betsai, 324. Dos filhos de Arife, 112. Dos filhos de Gibeão, 95. Dos filhos de Belém de Netofa, 188. Dos filhos de Anote, 128. Dos homens de Bet-Asmavete, 42. Dos homens de Kiriat Jearim, Serifa e Berote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens de Doutra Nebo, 52. Os filhos de outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Hadid e Ono, 721. Os filhos de Seena, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, e os filhos de Ater, e os filhos de Talmon, e os filhos de Acube, os filhos de Atita, e os filhos de Sobai, 138. E Netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Taboate, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaga, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gar, os filhos de Reaia, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunum, os filhos de Nefussim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tamá, os filhos de Nessia, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Sorefte, os filhos de Perida, e os filhos de Jaala, e os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, e os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poqueretete, Azebaim, e os filhos de Amon, e os filhos de Netineus, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram até o Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. E os filhos de Delaia, e os filhos de Tobia, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e chamou-se o nome delas. Estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o Tirsata lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se apresentasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Afora os servos e servas e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245,
camelos 435, jumentos 6.720, e era da parte dos cabeças dos pais deram para e uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O Tisarta deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais, e alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos, e em prata 2.200 aratéis. E o que se deu do resto do povo foi em ouro 20.000 daricos, e em prata 2.000 aratéis, e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas, e os porteiros e os cantores, e alguns do povo, e os netineus, e todo Israel nas suas cidades. Capítulo 8. E, chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. E assim, homens como mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema, Anaias, Urias e Uquias e Maacéias, e a sua mão esquerda Pedaias e Misael e Malquias e Assum e Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, levantando as mãos e inclinando-se, adoraram ao Senhor como o rosto em terra. E Jesua e Bani e Seribias e Jamim e Acube e Sabetai e Odoias e Maesias e Quelita e Azarias e Josadabe e Anã e Pelaias e os levitas ensinaram ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam com que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, o sacerdote de Esdras, o escriba e o levita que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai as porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isso para atentarem na palavra da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa, no 7º mês. Assim, o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: sai ao monte e trazei ramos de oliveira e ramos de
zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um com o seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. E de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento, segundo o rito.